Está chegando aí a prova do Enem, nesse domingo, a segunda etapa, e vou tentar fazer aqui um apanhado que mais tenha caído na prova do Enem. A prova do Enem de 2009 para cá, houve uma mudança significativa, muito expressiva. Saiu daquele Enem que você tinha que olhar a lógica para fazer, para um Enem mais prova a prova, aquela prova onde você precisa ter conhecimento e saber aplicar. E hoje em dia você vê que até conta com números decimais eles estão usando nas provas. Então, ele acabou aquele romantismo daquela prova. Bom, até agora tem sido assim. Também tem sido assim sobre o que mais cai. Eu tenho aí aqui no meu Instagram um gráfico de barra que eu fiz, procurando saber aquilo que mais cai. Então, a eletrodinâmica sempre dispara e é uma quantidade que você precisa de ver ao você pegar todas as questões do Enem de 2009 para cá, você vai ver o tanto que cai de eletrodinâmica. Então, o que, que eles mais pedem em eletrodinâmica? Gente, uma coisa é certa. Primeira lei de Ohms é certeza U igual a RI. Ou ela vem como coadjuvante, ou ela vem como artista principal, só para ela. No vestibular de 2022, ela vê lá, deu U, deu R, deu U, deu I, queria saber R. Essa é uma questão considerada fácil. Essa é considerada uma questão que você não pode, de maneira nenhuma, errar. De maneira nenhuma, gente. Errar questão fácil é pedir para apanhar, pedir para perder, correto? Então, veja bem o que nós vamos falar. Outra coisa importante, a segunda lei de Ohms, R é igual a ρ, que é resistividade, que é igual a L, comprimento do fio, sobre área da seção transversal. Essa também, ela não aparece assim toda hora sendo requisitada, mas ela tem que saber, é uma reserva, que de vez em quando ela entra na prova para tentar dar um gostinho, um sabor diferente na prova. E aí você vai ter que entender o que é um resistor ôhmico, saber que o resistor ôhmico possui resistência constante, que o gráfico U em função de I é linear, que a inclinação dessa reta vai ser a resistência, tá? E saber que o resistor ôhmico possui a resistência constante, mas que a temperatura altera a resistência de um resistor ôhmico, tá? Isso é muito importante você saber. Potência. Saber as três formas de potência. U vezes I, RI ao quadrado e U ao quadrado sobre R. Lembrando que RI ao quadrado, que o pessoal gosta de chamar de potência dissipada, aí eu tenho que fazer minhas restrições com isso, que potência é watts, ela não importa se é dissipada ou se é utilizada. Entendeu? Então, eu posso calcular uma potência dissipada de várias maneiras, usando U vezes I. Basta que ele me dê a queda de tensão na resistência e a corrente que passa por ela. Não há diferença. Então, cuidado com essa crença que potência dissipada é R ao quadrado. É claro que R ao quadrado é o mais sensato, porque geralmente ele dá o R e dá o I. Então, fica bem sensato. O ao quadrado sobre R é a queridinha do vestibular. Por quê, gente? Todas as vezes que nós falamos de potência, nós estamos falando de temperatura. E temperatura é dado por potência. Ora, quem tem temperatura dos aparelhos eletrodomésticos? Temos o ferro, temos o chuveiro elétrico, tudo isso tem temperatura e tem resistência, tá ligado? Secador de cabelo, chapinha. Esses elementos, eles ficam dentro de uma residência. Uma residência é toda ligada em paralelo. Se liga nisso, uma residência ligada em paralelo. Está todo mundo em 220 volts. No caso que a DDP é de 220. Se for de 110, está todo mundo em 110. Então, o que, que acontece? Se está tudo ligado em paralelo, a potência U ao quadrado sobre R é a mais aconselhável com uma ligação em paralelo. Por quê? Porque a DDP na ligação em paralelo é constante. E aí você tem P igual a U ao quadrado sobre R, você já ganhou o U, que é constante. Aí fica a potência sendo inversamente proporcional à resistência. Gente, aí vocês tomam muito cuidado. Quando ele for falar de chuveiro elétrico, que ele falar que quer aumentar a temperatura do chuveiro, significa que ele quer aumentar a potência do chuveiro.
Ora, se P é U ao quadrado sobre R, você vai ver que P é inversamente proporcional a R. Se eu quero aumentar a potência, que é a temperatura, eu tenho que diminuir a resistência, já que a DDP é constante. Cuidado, que se você pegar a fórmula P igual a RI ao quadrado, você vai dizer que aumentando a resistência, aumenta a temperatura. E não é por aí, quando você está tratando de uma ligação em paralelo. Já a potência U vezes I é quando estiver bem na cara. O cara deu I e deu U. Aí não tem outro jeito, é U vezes I. Também na forma de potência, vem os brilhos da lâmpada, das lâmpadas. Como é que eu sei que uma lâmpada brilha mais que uma outra? Na verdade, a gente olha para a potência. E é muito simples. Se eu perguntar para você, quem brilha mais, uma lâmpada de 60 watts ou uma lâmpada de 100 watts? Está vendo? Eu falei de potência, watts. Você está a hora imediatamente, você me disse que é 100 watts. Ele é verdade. Então, a potência decide o brilho da lâmpada. Acontece, tem muita gente que fala que não, que quem decide é a corrente. Ora, geralmente os problemas que vem em lâmpada, e aí eu quero te advertir, que quando ele falar de lâmpada, ele está falando é de resistência, cuidado. O assunto lâmpada não interessa muito, mas o assunto resistência sim. Então, o que é que acontece nesse caso? Ele tem R. Geralmente a gente diz que as lâmpadas têm as mesmas configurações, ou seja, as resistências são todas iguais. Ora, velho, se as resistências são todas iguais, e nesse caso, a melhor que tem para ver brilho de lâmpada é RI ao quadrado. Ora, se as resistências são todas iguais, então a corrente começa a decidir o jogo. Aí você vai olhar que aquela que tiver maior corrente vai ter o maior brilho dessa lâmpada. Na parte de energia, e aqui vamos dizer que energia elétrica é potência elétrica vezes tempo, ele pode pedir o quê? Ele pode pedir um consumo de energia numa residência, e aí fazendo alusão do valor do quilowatt-hora, que ele pode fazer, é uma questãozinha que pode ser pedida, e até muito boa de ser pedida, porque até certa forma conscientiza o aluno sobre o gasto, o consumo de energia, quando ele olha para o tempo e vê o que acontece com esse produto. Aí, outra questão muito importante que eu estava olhando todas as questões do Enem sobre energia, que aí envolve energia calorífica, ela cai tanto na parte de eletrodinâmica quanto cai na parte de calorimetria, que são os resistores em imersão. Aqueles resistores que transformam a energia elétrica e produz energia elétrica que, por sinal, produz o quê? Por consequência, produz também a energia calorífica absorvida pelo líquido, pela água. Então, aquele problema onde você iguala energia elétrica igual energia calorífica. Sempre lembrando de uma coisa. Geralmente, potência vezes tempo é dado em joule. E MC delta teta, que é a variação da temperatura, é dado em calorias. Aí ele vai falar que uma caloria vale tantos joules. Ou seja, resumindo, você pega do lado de calorias, você multiplica por 4, 4,2 ou 4,18, de acordo com o problema. Então, nós temos percebido muitas questões envolvendo essa produção de energia elétrica de um lado e absorção do outro de energia calorífica. É bom entender também que ele fala o seguinte, que toda energia produzida, elétrica produzida, vai ser absorvida pela água, pelo líquido. Acontece que, de vez em quando, ele não fala toda, ele diz apenas 80% da energia elétrica produzida vai ser absorvida. Aí você tem que tomar o cuidado de multiplicar por 0,8, exatamente 80% dessa energia produzida. Ainda sobre a eletrodinâmica, muito importante a gente verificar as resistências em série e paralelo. Cuidado com a maneira de você reconhecer isso. Tem gente que vai pelo olhômetro, na verdade não é isso. O que você vai fazer para saber se uma ligação é séria ou paralela? Se a ligação é séria, você vai olhar que a corrente elétrica que passa em uma resistência é a mesma que passa em todos. Já a ligação em paralelo, você vai perceber que há uma divisão de corrente. Vem a corrente total I, e aí ela divide em duas partes. I1 e 2. Uma passa por cima, outra passa por baixo. Resumindo, dividiu a corrente, a ligação é paralela. Tá? Aí você só vai tomar cuidado de olhar se a pontinha do lado de cá e a pontinha do outro lado estão juntas, para concluir que realmente estão em paralelo. Mas a divisão de corrente já é um indicativo. Sobre a corrente elétrica pura, I é igual a ΔQ sobre ΔT,
fica bem de olho também que eles gostam de fazer alguma perguntinha, lembrando que a carga é o número de elétrons vezes a carga elementar do elétron. Às vezes ele faz um joguinho desse aí e não usa muito a palavra Coulomb, tá? Ele usa outra unidade parecida com isso que você tem que entender que tem que fazer uma transformação. Então, de eletrodinâmica, fica essa dica para vocês agora que eu estou passando aqui, diretamente do específico Politécnico, aquele que vai realmente resolver o teu problema na hora do vestibular.